sou Juliana Guimarães e hoje eu vou te contar um pouco da minha história. Eu tenho 27 anos, sou casada com o Diogo e atualmente sou formada em engenharia civil e não exerço a minha profissão e trabalho atualmente com designer de unhas. E hoje eu vou contar para vocês como que aconteceu toda essa minha trajetória de eu ter saído da engenharia e ter me tornado designer de unhas. Sempre tive uma vontade muito grande de ensinar. Meu sonho desde criança era ser professora, então quando eu me formei no ensino médio, eu passei para a primeira faculdade, que na verdade foi matemática, na UFT, em 2013. Então eu cursei um período e meio de matemática e nesse meio tempo que eu fazia matemática, eu também trabalhava no emprego no supermercado de caixa. E aí dava para conciliar nessa época a minha faculdade e o trabalho. Depois disso, eu acabei querendo evoluir um pouco mais, melhorar minha profissão. Então eu decidi que eu iria sair da matemática e tentar um vestibular para fazer engenharia civil. Então eu fiz a minha inscrição no vestibular e fiz o vestibular de engenharia civil e graças a Deus eu consegui passar. Então em 2014 eu comecei a trabalhar, na verdade comecei a faculdade de engenharia civil e não deu mais para me conciliar a minha faculdade com o meu trabalho. Então eu acabei sendo demitida lá do supermercado que eu trabalhava e fui apenas estudar. Nessa época que eu fiquei desempregada, só quem sustentava a nossa casa era meu marido. Ele trabalhava fora, então ele trabalhava com o pai dele no ramo da construção civil, né? Eles vendiam material, na verdade eles vendiam areia, que é para construção, né? Na época eles tinham um areal e ele trabalhava com o pai dele e também ele trabalhava à noite numa funerária. Então ele era motorista de uma funerária à noite. Então a renda dele era a única renda que a gente tinha para pagar nossas contas e também para pagar minha faculdade. Então foi aí que surgiu a necessidade de eu conseguir fazer alguma coisa para poder ajudar a pagar minha faculdade, que na época a mensalidade era em torno de uns R$1.000, R$1.100. Então assim, ele trabalhava e ganhava um salário mínimo, então essa renda não era suficiente para poder nos manter. Então nessa época, mais ou menos por volta de março de 2014, eu comecei a fazer bombons. Então o pessoal da faculdade me conhecia como a menina do bombom. Então assim, graças a Deus sempre me mostrou muitas formas de ganhar dinheiro, inclusive algumas delas que eu não falei anteriormente. Eu já sempre fui muito empreendedora, então eu sempre gostava muito de fazer coisas artesanais. Eu já tinha, há algum tempo atrás, eu já tinha feito adesivo de unha, já tinha feito sandálias bordadas. E exatamente nessa época eu já estava na fase dos bombons. Então eu passei mais ou menos do meu primeiro período de engenharia até o meu quinto, sexto período trabalhando com bombons. Então eu fazia bombons para festa, eu vendia bombons a pulso. Também na época de Páscoa eu fazia ovos de Páscoa, recheados, infinitas coisas de chocolate. Então assim, nessa época eu usava o dinheiro que eu ganhava dos bombons para ajudar a pagar a faculdade. E foi quando as coisas subiram muito de preço, o trabalho, querendo ou não, era muito dificultoso, porque eu tinha que ficar um período do dia fabricando os bombons e à noite eu saía para vender, levava de manhã também no horário da minha faculdade, que eu estudava pela manhã, trabalhava à tarde nos bombons e à noite eu ia para a faculdade vender. Então era praticamente os 3 turnos envolvida no trabalho dos bombons, de manhã, à tarde e à noite, porque além de eu fazer a faculdade de manhã, eu levava os bombons e vendia pela manhã também. À tarde eu ficava fabricando e à noite eu ia vender também. Então assim, nessa época, depois de uns 2, 3 anos, as coisas já estavam muito caras e eu decidi parar, porque quando o preço como é que eu posso falar? O preço do produto, do insumo que fabrica o produto fica muito caro, a gente tem que
aumentar o valor. E aí o pessoal começou a achar muito caro, então o que antes eu vendia 100 bombons no dia, eu não vendia mais nem 50, então pra mim foi muito dificultoso essa época. Então eu decidi parar de fazer bombom e decidi começar outra carreira. Na época, eu comecei em 2016, agosto de 2016, eu decidi que eu ia ser manicure a domicílio. Manicure e pedicure simples, a princípio não era alongamento, era apenas mesmo o básico. Era fazer uma cutícula e pintar e fazer esse tipo de serviço a domicílio. Então eu pegava minha motinha, colocava todos os meus equipamentos dentro de uma bolsa e amarrava com liga e ia, pegava o endereço das clientes, elas marcavam os horários e eu ia na casa delas conforme o horário que elas precisavam. E como eu fazia faculdade pela manhã, eu sempre atendia pela tarde. Nessa época, eu não sabia praticamente nada de unhas, então assim, o pouco que eu sabia, eu fazia em mim mesma, fazia na minha mãe, na minha sogra, treinava no pessoal de casa, nas minhas amigas. Então assim, eu decidi, tanto é que eu cobrava muito barato. Na época eu pagava tipo, uma manicure no salão era tipo 30 reais, eu cobrava 20. E aí eu ia na casa da pessoa e fazia pé e mão por 20 reais. Geralmente eu gastava em média 2 horas, mais ou menos 2 horas e meia para fazer esse serviço. E aí, eu sempre quis melhorar, porque eu sempre quis oferecer o melhor para as minhas clientes. Então, não tinha curso aqui em Araguaína, né? Também não tinha condição de pagar por um curso de manicure. Então, eu pesquisava muito no YouTube. Então, tudo que eu aprendi em relação à manicure normal, eu sempre fiz, sempre assisti vídeo no YouTube. Então, com essa minha pesquisa do YouTube, o que aconteceu? Sempre, quando você assiste um vídeo, ele sempre vai te enviando assuntos relacionados. E quando eu estava lá assistindo sobre cutícula, pintura, como ser mais rápida, como fazer uma boa cutilagem, apareciam vídeos de alongamentos de unhas. E aí eu vendo aqueles vídeos lá, e geralmente eles tinham umas legendas muito assim, chamando a atenção de você, nossa, aprenda a fazer unhas de gel e ganhe 100 reais, aprenda a fazer unhas de gel e melhore seu faturamento. Então assim, eu peguei e fui assistindo os vídeos, né? Vídeos curtinhos, que geralmente assim, não mostravam praticamente nada, era uma coisa super superficial, mas que dava pra me entender como fazia. Então chegou nesse momento, eu fiquei pensando, né? Fiz os cálculos. Nossa, uma pessoa demora para fazer uma unha de gel 2 horas, 2 horas e meia e ganha 100 reais. E eu demoro 2 horas e meia e ganho 20 reais. Então eu mesmo fiz as contas, né? Que eu faço engenharia, mas também não precisava ser uma expert em matemática para fazer uns cálculos desses, né? Então eu pensei, não, preciso fazer isso, preciso mudar de carreira, vou ser designer de unhas. E aí foi quando eu cheguei pro meu marido e falei, amor, tem um vídeo top na internet ensinando a fazer unhas, alongamento de unhas, que eu vou ganhar muito mais. Então assim, eu só preciso comprar o material, que eu sei que eu dou conta de fazer isso, eu tenho certeza que eu consigo fazer isso, porque se eu já fiz bombom, se eu já fiz adesivo de unhas, se eu já fiz cutícula e pintura, eu dou conta de fazer isso. Então assim, eu posso me dedicar e eu tenho certeza que eu consigo, só que eu não tenho dinheiro para comprar o material. Você acha que a gente vai poder... inclusive, gente, até me emociono com isso, porque assim, foi uma pessoa que acreditou em mim, né? Foi meu marido. Muitas pessoas às vezes não sabem, né, como as coisas acontecem, mas assim, a primeira pessoa que acreditou em mim foi meu marido, entendeu? E hoje, se a gente tem o que a gente tem, foi graças a ele, né? Graças a Deus, assim, de primeira ele pegou e investiu em mim, né? Pra me comprar esse kit, que na época foi tipo 200 reais, né? A gente nem tinha esse valor assim. Tipo assim, ele ganhava 1.000 reais e eu, tipo assim, a gente ia tirar 200 reais, que poderia ser para pagar uma conta de energia, poderia ser para pagar a água. Então, assim, ele investiu em mim, né? E com esses 200 reais a gente fez um pedido na internet, que na época, isso há quase mais de 4 anos atrás, comprar pela internet, a gente comprava no escuro, a gente comprava e não sabia se o produto realmente ia chegar. Então, assim, não tinha uma certeza que aquele produto ia chegar. Então, para quem ganha um salário mínimo, 200 reais é muito dinheiro. Então, ele
pegou, não, amor, vamos comprar. E aí a gente pegou, comprou esse kit, na época foi um kit de R$200. E a gente começou, e eu comecei aí de casa em casa, oferecendo meu trabalho, ofereci para as minhas amigas, e assim, fui treinando em mim. As primeiras vezes que eu fiz foi assim, como era muito no começo, graças a Deus, né, eu fazia um trabalho que eu me esforçava, mas não era aquele trabalho excelente. Inclusive depois eu vou mostrar para vocês alguns dos meus trabalhos que eu tenho muito orgulho, mas eu deixo eles lá porque, né, é o começo da nossa história, então a gente tem que ter orgulho da nossa história. E aí, assim, graças a Deus a gente conseguiu e comprou o kit pra mim, e eu sempre busquei, fui atrás, assistia, consumia muito, eu vivia de consumir conteúdo na internet sobre alongamento de unhas. Então, nessa época, eu dormia, acordava e passava o dia inteiro pensando em unhas. Então, assim, começamos, a gente foi melhorando, ele sempre foi pesquisando mais produtos, e assim, graças a Deus, as clientes foram aceitando na época, que eu ofereci assim, serviço muito barato, né, para poder ganhar cliente, e graças a Deus foi dando certo, né? Então eu fui de casa em casa. Eu lembro de uma época no Natal, que foi quando a gente decidiu mudar de casa, né? A gente pagava um aluguel de R$350, e a gente decidiu ir para um lugar melhor para mim poder futuramente atender em casa. E o aluguel era tipo R$500, a gente ficava 150 a mais do que a gente morava atualmente. Daí a gente mudar de casa pensando com a cara e a cara, gente, como é que a gente vai mudar para uma casa que a gente vai pagar R$500 de aluguel, que a gente nem tem renda, a gente tá simplesmente apostando no negócio, porque tipo assim, foi tipo em setembro eu comecei a trabalhar, né, com alongamentos, e por volta de comecinho de dezembro, mais ou menos, a gente decidiu mudar de casa, porque eu já estava conseguindo ter umas clientes fixas, então por dia eu atendia 3 clientes mais ou menos a domicílio, e a gente fez os cálculos e a gente achou que a gente ia conseguir pagar, né? Na época, assim, a minha mãe, a minha sogra, o meu sogro, mas, gente, vocês não mudem de casa agora não, porque vocês não sabem se vocês vão dar conta de pagar essa casa. Às vezes vocês vão ter que voltar para trás. Então, assim, vocês têm certeza do que vocês estão querendo fazer? E a gente não, a gente tem. Daqui a gente não tem vergonha de descer também o nível. Se a gente não puder pagar um aluguel de R$500, a gente vai morar na chácara, a gente volta para um aluguel mais barato, e assim a gente fez. Então, assim, no primeiro ano foi um ano muito difícil, mas que também ao mesmo tempo a gente conseguiu crescer bastante. Então, assim, a partir do momento em que eu engajei nas unhas, eu sou eternamente grata pelas minhas clientes, porque elas confiaram em mim e elas fidelizaram comigo. Então, assim, hoje o ateliê vem se tornando uma proporção tão grande, mas tão grande, que alegra meu coração, porque Deus foi muito maravilhoso com a gente. Então, assim, depois dessa época do aluguel de R$500, não foi um ano, graças a Deus a gente teve que mudar novamente. Então, assim, eu já comecei a ter muita cliente fixa que queria fazer comigo, e que elas me falaram, Ju, por que você não aumenta a sua equipe? Porque a gente quer fazer unha e você não tem horário, então assim, treina mais pessoas para trabalhar com você. Então a gente saiu, que inclusive a gente morava aqui no setor noroeste, na Rua Primavera, e a gente saiu da Rua Primavera e foi morar na Rua Araguaia, que era uma casa um pouco maior, onde eu consegui, que eu esqueci de contar, mas nessa primeira casa que eu morei, que a gente pagava o aluguel de R$500, eu tinha montado para mim atender as clientes na área da minha casa. Então, assim, às vezes a gente pegava sol, às vezes as clientes pegavam chuva, mas assim, foi tudo tão maravilhoso e deu certo. A gente conseguiu pagar esse aluguel de R$500, e depois eu saí da minha área e fui para dentro da minha sala, montei, a gente separou a nossa sala com gesso, né, dividiu a nossa sala em duas, então eu consegui montar uma salinha dentro da minha casa. E aí eu consegui, na época, treinar mais 2 pessoas para trabalhar comigo, que era mais uma design e mais uma manicure.
E aí houve a necessidade, em menos de um ano, de eu mudar de casa novamente. A gente foi para uma casa, também que o aluguel era um pouco mais caro ainda. E era um valor de 800 reais, o valor do aluguel. E lá eu consegui ter uma parte da casa que era só para ateliê. E lá era eu atendendo, mais 3 designers atendendo e mais uma manicure. Então assim, já mudou de nível, né? Graças a Deus eu consegui melhorar a minha vida e a vida de mais 4 pessoas. Então assim, de lá pra cá, depois acho que não foi mais um ano e meio. Então assim, depois dessa casa que a gente morou na Rua Araguaia, a gente não passou 6 meses e a gente teve que mudar novamente. E a nossa casa que a gente mudou depois foi lá no setor Martim Jorge, que já foi assim um investimento extremamente alto, porque assim, o que eu queria uma casa que desse para mim morar e que desse um conforto maior pro ateliê, né? Que desse para me separar a minha casa e ao mesmo tempo ter um ponto comercial para o ateliê. Então lá já era um setor mais centralizado, onde as clientes tinham mais fácil acesso e que era muito mais fácil para as pessoas conseguir achar o endereço, né? Por ser um setor mais no centro. Então lá, de 800 reais que eu pagava, eu praticamente dobrei o valor do aluguel. Então lá eu pagava 1.600 reais de aluguel. E assim, graças a Deus, lá a gente conseguiu crescer bastante e a gente chegou a ter 10 funcionários. Então assim, graças a Deus, o tempo todo a gente conseguiu ter a nossa renda. Então quando a gente mudou lá pro setor Martim Jorge, a gente chegou a ter 10 parceiras trabalhando com a gente, se doando, aprendendo. E foi isso. Então, assim, e agora, né, a gente está numa nova empreitada, que a gente mudou novamente agora para um ponto comercial, que é só a gente no local. Então, lá no Martim Jorge, a gente chegou a ter 10 parceiras de trabalho com a gente até o final do ano passado. Só que aí aconteceu o problema que veio da pandemia, né, devido ao Covid. A gente perdeu, duas parceiras de trabalho decidiram sair, né, por conta dos fechamentos que teve nas empresas. Então, assim, a gente teve que ficar um tempo sem atendimento. Então, para essas parceiras, elas preferiram sair do ateliê e trabalhar por conta própria. E também, por conta desse fechamento, a gente teve que demitir 2 manicures. Então, acabou reduzindo o nosso quadro de parceiros. E agora, depois da pandemia, que já está voltando tudo ao normal, já está normalizando, a gente já estamos seguindo novamente, aumentando nossa equipe, então assim, a gente já está aumentando novamente o nosso quadro de parceiras. E graças a Deus, a gente atualmente estamos com 6 parceiras trabalhando aqui com a gente. E estamos treinando mais uma para poder virar uma futura designer de unhas. E assim, gente, a gente só tem a agradecer por tudo que Deus fez na nossa vida. Então, depois do final da pandemia, agora no ano de 2020, ocorreu a oportunidade da gente mudar novamente de endereço. Então, agora a gente está num ponto comercial, no centro da cidade, num local bem localizado, mais centralizado. E eu consegui separar a minha casa pessoal do meu ateliê. E atualmente a gente está aumentando a equipe. Eu estou dando curso para uma das minhas parceiras. E também ensino outras pessoas que me conheceram através de atendimentos, através do Instagram. Me procuraram porque também viram o meu crescimento, conheceram a minha trajetória até aqui. E atualmente eu ensino, né? Dou cursos presenciais para essas pessoas. Nesse ano de 2020, graças a Deus a gente conseguiu realizar muitos sonhos, e um deles hoje, que eu não sei nem se eu vou dar conta de falar, que é ser mãe, que há mais de 2 anos a gente estava tentando. Então assim,
Esse ano a gente conseguiu, né? Tô grávida, tô atualmente 3 meses. E é isso, gente. Eu venho aqui agradecer vocês por estarem me acompanhando até aqui, por essa jornada. Gente, voltando aqui rapidinho, que eu esqueci de falar, né? Enrolei sobre a faculdade. Eu finalizei a faculdade, me formei no comecinho de 2019, em janeiro. Eu me formei na faculdade de engenharia. Então, assim, mesmo tendo me formado em engenharia, eu decidi continuar como designer de unhas, porque afinal de contas é o que eu amo fazer e eu me sinto realizada nessa profissão tão bonita, tão magnífica que é realizar o sonho de vocês, né? Terem unhas maravilhosas e lindas e perfeitas.